Nós vamos falar um pouquinho sobre, na série Espíritos, o espírito dessa noite que nós vamos vencer é o espírito da incredulidade. Se você gostaria de compartilhar esse culto com alguém da sua família, amigos do trabalho, lá no YouTube, nosso canal se chama Farol Online. E aí você pode pegar o link do culto e compartilhar aí com a sua família, nos seus status, e isso pode fazer com que alguém seja também abençoado pela palavra de Deus, amém? E pode ter a sua vida completamente transformada. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, sabe o que Ele faz? Ele fala. Antes de Deus fazer, Ele fala. Eu provo para vocês no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja separação, e houve separação. Então está muita gente que está como o crente Tomé. Eles querem ver Deus fazendo, mas Deus não faz nada antes de falar. Porque a maneira como Ele trabalha é através da autoridade da palavra. Por isso você e eu temos que tomar muito cuidado com a língua. Nós temos uma série de mensagens no YouTube que foi pregada nas quartas-feiras sobre o poder da língua. Do fruto da sua boca você vai comer. Sua boca pode produzir vida ou morte. Está em Provérbios 18, 21. Você pode profetizar bênção ou maldição. Você pode recolher as palavras de maldição e pedir que Deus transforme cada palavra de maldição em bênção. Você pode a partir de hoje mudar o seu dia, da hora que ele começa até a hora que ele termina, utilizando bem as suas palavras. Você é profeta do seu destino, o Espírito Santo habita dentro de você, e o Espírito Santo quer produzir as obras de Deus que está no céu, em você e através de você aqui na terra. Você é um agente de Deus por onde você passa. Por isso você precisa representar bem a pessoa de Deus. Pais, vocês podem construir os filhos que vocês terão no futuro hoje. Filhos, vocês podem construir o futuro triunfante que Deus tem para vocês através da escolha de boas palavras. E não apenas palavras corretas no sentido do português, mas palavras de bênção. Você não pode concordar com as circunstâncias. Tudo que o diabo quer é pegar o poder das suas palavras e concordar com circunstâncias ruins. Então você está com fome e o diabo fala assim, fala que você está com fome, que vai morrer de fome, que não aguenta mais. E aí você vai lá e fala, ai, mas que miséria de vida, estou morrendo de fome. Até quando? Meu ticket não vence, ou eu não tenho nenhuma cesta básica para comer. Para com isso. Está com fome? Você diz assim, outro dia eu estava no jejum, uma fome, irmãos. Dentro de mim a circunstância era de fome, sabe? Fora de mim também. Minha vontade era comer um leão e um urso, cru. E meu filho não está de jejum, né? Obviamente. E eu estou dando comida a ele. E ele assim, pai, me sinto tão mal. Eu comendo esse hambúrguer tão gostoso e você de jejum. Eu falei para ele assim, nem só de pão viverá o homem. A minha vontade era falar, eu também, filho, estou morrendo de fome. Mas não, aquilo não ia ajudar as minhas circunstâncias, não ia fortalecer o meu espírito. Aí você está vendo a família degringolar, tudo ir por água abaixo. Você começa a usar as suas palavras para dar mais autorização a Satanás. Claro, sempre foi assim, um brigueiro desgraçado, ninguém se dá bem nessa família. Cale a boca, crente. E em nome de Jesus, use as suas palavras com poder e autoridade. Isso tudo é passageiro. O Deus que eu creio ainda não terminou a boa obra na minha vida e nem na minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão herdeiros das promessas de Deus. Eles vão comer do altar de Deus. Sabe o que vai começar a acontecer? Você vai ver mudança, porque o diabo não teve autoridade nas suas palavras, mas Deus vai pegar as palavras que você falou e vai potencializar em seu favor. Na terra, Deus não faz nada sem que antes passe por alguém como você e como eu. A palavra de Deus diz isso.
A palavra de Deus diz que os anjos são confiados os céus, mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens. Sou eu e você que vamos determinar se estamos em concordância com o céu ou se vamos viver uma vida medíocre e miserável. No começo de setembro eu tinha situações impossíveis, e eu cheguei nessa casa aqui profetizando, mas antes o couro comeu, foi lá em casa. Nós começamos a profetizar lá. No dia 1 de setembro, nós já matamos o gigante do mês, profetizando, orando, adorando. Fizemos uma batalha de oração, entramos em jejum e dissemos: até o dia 30 de setembro nós teremos resposta nisso, nisso e nisso. Até o dia 30 de setembro, Deus fará isso, aquilo, aquilo outro. E começamos a profetizar o impossível. Deixa eu te dizer, hoje é dia 1º de outubro. Nós temos um trimestre, outubro, novembro e dezembro, para terminar o ano cronológico. Mas para começar o ano, que já começou semana passada no calendário bíblico. Sabe o que isso significa? São os meses mais estratégicos. Ou para você se distrair, esse mês com a bruxa, mês que vem com os feriados e no outro mês com o Papai Noel. Você pode se distrair com isso. Eu não estou falando nada contra você celebrar em família, nada disso. Nós vamos ter inclusive programações para isso. Mas estou dizendo, são distrações. Não é a realidade da vida. Não é a prática do dia a dia. Ou você pode pegar esses 3 meses e dizer: eu vou viver os 3 meses mais convictos da minha vida, porque enquanto a galera estiver reclamando de pagar IPVA, IPTU, matrícula escolar, estiver reclamando que está liso, eu vou estar bombando, porque eu vou estar na palavra de Deus, eu vou fazer boas escolhas, eu vou estar cheio do Espírito Santo, e em janeiro eu já vou estar vivendo a promessa que Deus tem para mim em 2026. Que coisa ridícula o que o diabo fez com o nosso país. Diz que nosso país só começa depois do carnaval. Está repreendida essa palavra aqui. Pois nessa igreja, o ano começa agora. E depois do carnaval a gente já está comendo quase na Páscoa. Já é a abertura de um novo tempo, uma nova semeadura e uma nova colheita. Nós não vamos viver em atraso aqui não. Em nome de Jesus. A palavra dessa noite tem como tema: doses cavalares de fé para vencer os cativeiros da incredulidade. Gente, tem tanta teologia nessa palavra, mas eu vou ter que ser tão rápido, em respeito ao horário do nosso culto. Mas eu acredito que as doses cavalares começam com uma adoração que não cessa, uma adoração que não para, um coração grato, um coração que reconhece dependência de Deus. E vocês já estão nessa palavra, amém? Aleluia. Mas em Romanos 11, 33 ao 34 e no versículo 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, são inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem tem sido o seu conselheiro? Porque dele, por ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Já estava preparado isso aqui, ó. E a gente já estava praticando, aleluia. Não preciso explicar nada, bora para o próximo. Essa palavra está dentro de mim e de você, amém? Nós estamos vivendo ela. Tem 2 tipos de letra. Tem a letra logos, a letra escrita, e tem a letra rema, é a letra revelada, é aquela vivida. Em nome de Jesus, a Farol está conseguindo sincronizar com o tempo de Deus na rema. Então a logos vai ficar para depois, porque vocês já estão vivendo ela, aleluia. Mas enfim, só para explicar rapidamente: riqueza, sabedoria, conhecimento estão em sua plenitude, ou seja, 100% disso está nas mãos de Deus. Riquezas, sabedoria, conhecimento. Quem precisa de riquezas para outubro? Levanta a mão. Se você não precisa, eu vou falar: você precisa, levanta a mão. Isso, a luz, o gás, o telefone, a escola dos meninos paga com riquezas. Riquezas. Sabedoria, quem precisa de sabedoria para resolver problema? Sabedoria, conhecimento, inteligência, usar a mente. Eu também preciso. Tudo isso está em Deus. Então quando nós nos rendemos a Ele em adoração, nós recebemos dessa natureza. Há pessoas que vão precisar escolher qual é a porta de trabalho que vai entrar. Há outras pessoas que vão precisar escolher qual casa vão morar. Outros que vão ter que escolher onde vai o filho estudar no próximo ano. Outros vão ter que escolher qual decisão tomar no trabalho. Todas essas decisões estão em Deus. A sua plenitude está em Deus. Conhecer a mente de Deus é vacina contra a incredulidade, porque os nossos pensamentos que não glorificam a Deus precisam de uma vacininha. E o que é a vacina? Qual é o antídoto?
conhecer como Deus trabalha. Sabe, quando as circunstâncias tentam me enganar, quando vem assim um mar de dificuldades, e parece que os problemas, eles fazem assim, um combinado. Eu vou chegar junto com você, e eu vou chegar junto com você, e eles começam a se conectar assim, os problemas, né? E eles chegam no mesmo dia, na mesma hora, e parece que com a mesma pessoa. Não é coincidência, sabe o que é isso? É cristocidência, é Deus permitindo que você pare a ação do inimigo. Não tem surpresas no plano de Satanás, ele sempre repete as mesmas coisas, ele tenta fazer com que você acredite nas mesmas mentiras. Então quando os problemas se reúnem e vem me contar uma notícia, você sabe o que eu faço? Eu digo assim, é uma realidade passageira, a realidade eterna não vai ser essa. Realmente, um problema difícil para resolver. Mas existe algo muito difícil para Deus? Para Deus não há nenhum impossível. E eu começo a combater com a palavra de Deus. E a palavra de Deus declarada contra aquelas circunstâncias vão me dando paz, mas elas vão, sobretudo, combatendo aquela desordem. Gente, eu não sei vocês, com certeza vocês são como eu. Alguém aqui gosta de bagunça? Não, você pode até ser bagunceiro, mas você não gosta da bagunça que você faz. Nós não nascemos para bagunça. Problema vem bagunçar a nossa vida. Notícia ruim vem tentar tirar a gente do eixo, do equilíbrio. Mas a palavra de Deus diz: Deus não te deu espírito de medo. Não fica com medo do problema, mas de amor. Problema se vence com amor, poder e uma mente estável. Não vai me tirar do equilíbrio. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se por um caminho vier, por 7 vai ter que fugir. Olha, hoje eu não estava com vontade, mas é hoje mesmo que eu vou ler a Bíblia. Olha, eu não estava com vontade de ir no culto, estava meio desanimado, mas eu vou lavar o rosto com água fria, eu vou passar um desodorante, um perfume, e eu vou buscar o Senhor. Quem sabe ainda não encontro um casamento. Incredulidade começa na nossa mente. Então quando você perceber que os sintomas, os problemas, as circunstâncias estão combatendo a sua fé, você aplica a vacina, blindamente, com a palavra de Deus, e não deixa chegar no coração. As entradas, eu falei hoje nos stories que eu ia falar sobre os portais, não vai dar tempo de falar sobre todos, mas vou falar um pouquinho sobre os portais circunstanciais. Todos nós temos visão, todos nós enxergamos, a não ser que tenhamos alguma deficiência física, nós enxergamos. Todos nós sentimos gosto através do paladar, certo? Todos nós sentimos cheiro. Por mais que meu nariz seja grande, eu não sinto tanto cheiro. Tawana tem um narizinho pequenininho e sente mais cheiro que eu, mas eu consigo sentir algum cheiro. Todos os nossos sentidos são portais circunstanciais. Nós temos que tomar cuidado com os sentidos. O tato, o olfato, o paladar. Eu te explico por quê. Eles são portas de entrada grandes para que a gente perca o propósito de Deus. Você está de jejum, vem aquele cheiro de churrasco. Cheiro. Vai te desviar, vai tentar te desviar do propósito. Você está carente, alguém te dá um abraço. Ou te manda uma mensagem. Você está com um problema conjugal, e aí o garanhão do trabalho chega com o bico doce no seu ouvidinho e fala bem pertinho. Faz muito tempo que seu marido não fala pertinho do seu ouvido como ele está falando. E é você quem tem que decidir. Aqui, não. Porque nada é mais forte do que a sua decisão. A sua decisão é algo tão forte. Venha me dizer, eu fiz, eu nem sabia. Olha, quando eu percebi, eu já estava fazendo besteira. Engano seu. Você não estava endemoniado? Você estava todos os seus sentidos. Você escolheu fazer.
E a sua escolha foi alimentar aquilo que te fez sentir bem naquela hora. Mas é importante ressaltar que aquilo que nos faz sentir bem temporariamente não é o que nos faz bem eternamente. E as entradas precisam ser vigiadas se a gente quer vencer a incredulidade. Porque uma das coisas que é uma grande barreira para a gente acreditar é o pecado. O pecado ele nos desconecta de Deus. Ele nos desconecta da fonte. Sabe essa energia gostosa que a gente sentiu agora, enquanto nós adorávamos? Alguns sentiram arrepios, outros sentiram alegria e chegaram aqui abatidos. Outros sentiram paz e eles estavam perturbados da alma quando chegaram aqui. Outros choraram, porque há muito tempo eles precisavam derramar algumas lágrimas e não conseguiam nem chorar. Deixa eu dizer uma coisa, isso se chama presença de Deus. Essa presença de Deus só tem uma coisa que rouba ela da gente, é o pecado. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Mas o pecado, a palavra de Deus diz em Isaías 58 e 59 que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então é preciso a gente reconectar e pedir: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu não quero deixar de sentir a tua presença. Só que depois que você pediu perdão, não adianta pedir perdão e manter a porta aberta para o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso é coisa de gente imatura. Quem faz besteira e depois pede perdão, e depois faz besteira e pede perdão, e faz besteira e pede perdão, é criança, não combina com você. O processo de educar uma criança é muito legal. Eu estou adorando educar os meus filhos, é muito legal, porque você percebe na carinha deles a mesma carinha que a gente faz para Deus. Outro dia minha filha foi um pouquinho sem educação, vamos dizer assim, com alguém. Ela é muito determinada, o apelido dela é Determinice, o nome dela é Alice. Determinice. O Determinice. Ela foi um pouquinho mal educada ou não cordial com alguém. Eu disse assim: ô minha filha, falar assim não combina com a princesa que você é. A sua identidade é tão nobre. Você sabe o que significa Alice? Alice significa de caráter nobre. Você é nobre, é a princesa do papai. Imediatamente ela mudou a feição, sorriu, e sabendo a identidade dela dada pelo pai, e não pelo pecado, e não pela vontade dela de não cumprimentar direito, ela foi e cumprimentou a pessoa com amabilidade, deu um abraço bem carinhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que muitas vezes você está deixando os seus sentidos mandar em você? Porque você ainda não sabe o que o pai disse ao teu respeito. Você precisa descobrir nessa noite que você é filho, filha, amado de Deus. Você precisa descobrir nessa noite que Deus tem um grande plano e propósito, e esses ladrões de propósito são circunstanciais, não é a sua realidade. Você não é esse pecador lutando contra o pecado. Você é um santo que eventualmente peca, mas pecado é acidente na sua vida. Você não é uma pessoa gravitando na negatividade, pensando só coisas ruins, não. Você é alguém que passou por uma fase difícil, mas que cada dia mais está ajustando a sua mente ao padrão de pensamento do alto. Amém? Você pode até estar com um problema financeiro hoje, mas essa não é a sua realidade, porque o seu pai é rico. Seu pai é milionário, seu pai tem todo o ouro e toda a prata, e essa crise vai passar, e você vai aprender a lidar com ela, você vai dar testemunho e ajudar outras pessoas ainda a vencer financeiramente como você está vencendo. Amém? Incredulidade é um estado, uma atitude, uma tendência de quem não se deixa convencer. Só que sabe o que eu pergunto para você? Porque assim, algumas pessoas valorizam a incredulidade, falam assim: não me convence fácil não me leva não. Deixa eu dizer uma coisa, em alguma coisa você vai acreditar. Se você não acreditar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas e propósitos, você vai acreditar nas circunstâncias, você vai acreditar na ciência acima de Deus, você vai acreditar nas teorias de homens tão humanos quanto você. Tinha uma professora de ciências políticas, Angelita, muito icônica, uma mulher inteligentíssima, estudou na França. Eu adorava as aulas dela. Eu achava ela um ser assim, engraçadíssimo, sabe? E ela dizia assim: olha, eu sou ateia. Um dia eu conversando com ela, eu disse: Angelita, não combina com você que é tão inteligente ser ateia. Porque
porque você está acreditando na negativa de Deus. Para pensar. Se Deus existe e você não acredita nele, você está lascado. Se Deus não existe e você acredita nele, não tem problema. E aí um dia ela disse assim: sabe, Jonatas, eu fui pensar no que você me disse. Eu vou dizer para você o que eu concluí. Eu concluí que eu sou ateia, graças a Deus. E que se eu for sequestrada um dia, eu vou rezar o Pai Nosso e vou confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, e ainda vou torcer para ficar livre, para ir para uma igreja evangélica contar o testemunho, porque eu amo os evangélicos. Eu disse: pois é, Angelita, na verdade, não é que você é ateia, você deve ser ferida. A dor, o trauma, a doença faz a gente desacreditar. Você que já foi traído por alguém, tem dificuldade de acreditar em outro alguém novamente. Você que já foi abandonado por alguém, ou abandonada por alguém, tem dificuldade de entrar numa outra relação sem colocar guardas no seu coração. Há pessoas que os problemas, a vida, as circunstâncias, entraram tão forte nos portais delas, porque elas não souberam blindar os seus sentidos, que elas não estão mais conseguindo enxergar Deus como uma pessoa boa. Por que será que acontecem coisas boas com pessoas ruins e coisas ruins com pessoas boas? Porque o ser humano tenta intelectualizar Deus, mas Deus não se explica. Ninguém explica Deus, nem de um jeito e nem do outro. Ninguém vai explicar Deus. Porque pessoas boas passam por momentos difíceis, e porque pessoas ímpias vivem muitas vezes coisas boas. Porque Deus, Ele não está perguntando, Ele não está fazendo uma enquete no Instagram dele para perguntar para você como deve acontecer a vida. Ele não está pedindo opinião a respeito de quem deve ser recompensado e quem não deve. Se tem uma coisa que nós nessa noite, Farol, precisamos sair daqui convictos, é de que Deus é rei e soberano, e Ele não está pedindo opinião dos seus súditos. Por mais que seja difícil dormir com essa, isso nos alivia, porque a soberania de Deus é um atributo, e ela anda junto com o amor de Deus. O amor de Deus é a causa da gente não ter ainda sido consumido. E se está ruim hoje, não significa que vai estar ruim amanhã. E se está ruim a vida inteira, significa que a sua eternidade já está garantida de um outro jeito, bem diferente do que o que você viveu aqui na terra. A pergunta que eu faço para você é: você não se deixa convencer por quem? Porque o problema te convence, os sentimentos te convencem, as filosofias te convencem. Dinheiro, conhecimento, opinião e influenciadores versus Deus. Então você não se deixa convencer por Deus, mas muitas vezes deixa o dinheiro te convencer. Você não deixa ser convencido por Deus, o soberano, o rei, o guarda de Israel, o pai de amor, aquele que deu o seu único filho. Ele não precisa provar mais nada para mim e para você. Ele já nos deu Jesus. Eu e você éramos para ir para o inferno. Olha, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais justa do mundo. Sem Jesus, o destino eterno se chama hell, inferno. O céu e o inferno existem, são realidades. Não dá para relativizar. E deixa eu te dizer, Ele nos deu Jesus e ainda nos deu uma vida que a gente tem que aprender a viver com propósito. O propósito não está automático na vida. A gente vai precisar aprender a viver a vida com propósito. Então, por que não acreditar nesse Deus que é dono de toda ciência, sabedoria, conhecimento, toda glória? Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Às vezes também eu olho para o espelho e falo: meu Deus, por que a vida para mim é tão difícil? Por que será? Mas aí eu vejo uma quarta-feira, meio da semana, começo de mês, e essa igreja é repleta de pessoas paradas para ouvir alguma sabedoria que deve vir dessa vida cheia de problemas sendo resolvidos. Deve ser porque algum cativeiro eu já consegui vencer, para levar vocês ao entendimento de que vocês também vencerão. Será que eu estou aqui talvez como uma inspiração para que outros creiam que também é possível, que Ele também fará na sua vida, e que por mais que a nossa vida nunca será perfeita aqui na terra, ela pode sim ser uma vida plena e cheia de propósito.
Por que nós não paramos então de enxergar a nossa dor e as coisas passageiras e acreditar mais no conhecimento, opiniões e influenciadores do que Deus? Porque muitas vezes nós temos mais facilidade em acreditar no que vemos do que em quem não vemos. O ser humano, ele é metafísico, ele gosta de transformar as coisas invisíveis em coisas palpáveis para adorar. Mas o Deus invisível é o poderoso de Israel. É Ele quem dá limite aos mares e oceanos. Se tem uma coisa que eu amei quando morei em Recife durante 5 anos, foi que todos os dias eu olhava o mar, e cada dia o mar era de um jeito. Todos os dias eu olhava os céus, e cada dia o céu era de um jeito. E tinha dias que a onda vinha até perto assim do calçadão, e tinha dias que ela ficava recuada, e eu olhava para o céu e disse: oh, insondáveis são os teus feitos. É o Senhor quem coloca limite nos mares. Se eu estou aqui pertinho de uma porção, eu imagino como é o universo, a aurora boreal, as coisas impossíveis de serem descritas, essa grandeza, esse céu declarando. Deus nos deu um recado claro esse mês, Farol: olhem para o céu. Comecem a enxergar que os céus declaram a glória de Deus e que não tem nada impossível para o Deus que faz o céu diferente a cada dia. Deus tem soluções milagrosas, Ele é criativo, Ele tira da onde não existe, Ele faz acontecer o que não existia antes. Mas eu e você precisamos trocar aquilo que é físico pelo invisível. Você foi chamado para viver a partir de quem te criou e a partir da sua palavra. Quando meu primeiro filho nasceu, eu olhava Davi assim, tão pequenininho, e eu falava: meu Deus, ele veio de uma sementinha invisível minha e uma sementinha invisível da Taona. Como pode isso virar mãozinha, unha perfeita, orelhinha, nariz, olho? Você já parou para pensar que você é uma obra incrível de Deus? Você não é o fruto do acaso, você não é o fruto de uma relação física, você é algo sobrenatural. A palavra de Deus diz que Deus fez você no secreto, você foi formado no ventre da sua mãe, Ele entreteceu todos os seus tecidos, Ele desenhou a sua história, Ele escreveu todos os seus dias na palma das mãos dEle, Ele fez você com propósito eterno. E aí a gente vê que outras pessoas viveram uma realidade de fé que a gente também pode se inspirar. E nós vamos ver aqui alguns exemplos, mas Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. O dia que você estiver sem fé, você tem que ler Hebreus 11, combinado? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem, porque é por ela que os antigos alcançaram testemunho. Uma maneira inteligente de viver é olhar para quem já venceu naquilo que a gente ainda não venceu. Uma maneira mais sábia de viver é nos inspirar nas atitudes daqueles que foram campeões, se a gente quer ser campeão, entende? Então os nossos antepassados, eles já viveram esse testemunho, e pela fé nós entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. E de maneira que aquilo que se vê hoje não foi feito de algo que se vê. Todo dia esse lugar aqui para mim é um exercício de fé, sabe, irmãos? Quando não existia nada aqui, eu vinha aqui, eu falava assim: nós vamos ter 2 banheiros incríveis. Não existia banheiro. Nós vamos ter um púlpito maravilhoso com batistério. Nós vamos ter um lustre bem bonito no meio. Nós vamos ter uma igreja toda pintada e restaurada por dentro. Mas quando você via o que tinha aqui, e se você fosse tomado por sentimentos, circunstâncias, você ia chorar. Mas eu olhava para cá com a perspectiva do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não é o físico da igreja que importa, é o que Ele faz no físico da igreja enquanto Ele constrói pessoas de fé. E aí as coisas foram surgindo, foram acontecendo, mas eu continuo vindo para cá e eu falo: eu vejo um painel de LED, eu vejo uma loja com biblioteca, livraria, eu vejo 2 entradas com acessibilidade, eu vejo um jardim frontal, iluminação, uma pintura revitalizada, eu vejo, mas eu não vejo porque essas coisas existem, porque eu tenho dinheiro para tinta, porque a gente já tem as cadeiras compradas, porque não, eu vejo, e aí eu vejo o
irmão da gente aqui emprestando a carretinha toda semana para fazer a feira do Sam's Club e do Sonda, que são os supermercados parceiros da gente. E eu falo assim, eu vejo uma caminhonetinha nova para a ONG, eu vejo, mas nada disso existe. Não existe no mundo material, porque se eu consigo ver, porque Deus já fez no mundo espiritual. Deixa eu te dizer, você vai ser do tamanho daquilo que você conseguir enxergar. A fé é o firme fundamento das coisas. A fé não é solo arenoso, a fé é convicção, mas ela é uma convicção daquilo que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos, isso aqui já foi, próximo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Sara recebeu virtude e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Pela fé, pelo quê? Pela fé, irmãos, vamos comigo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que Caim e alcançou o testemunho de que ele era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, mesmo depois de morto, a fé de Abel continua falando. Ninguém conta o testemunho de Caim quando vai pedir oferta. Olha, Caim deu uma oferta que agradou a Deus. Não, a gente não fala isso. Anos, milhares de anos se passaram e a gente continua contando o testemunho de Abel. Olha, Abel, ele não deu só uma oferta, ele deu o melhor, ele deu o primeiro, ele deu o coração, ele não só cumpriu uma tabela. A oferta de Abel ainda fala. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, uma meretriz, uma prostituta. E aí vem uma irmã mais decotada aí no culto de quarta. As outras falam, você que é crente? Se é crente, eu não sei, mas que pode ser alguém que ainda vai cumprir o propósito de Deus, pode ter certeza que vai. Porque Deus não tem dificuldade nenhuma de mudar as nossas vestes, mas a gente precisa querer mudar o nosso coração. Como a gente se preocupa com algumas coisas que não são tão importantes para Deus. É só você, irmão, não ficar olhando. E um dia chega uma irmãzinha abençoada e fala assim, você é tão linda, não precisa de se expor para isso. Guarda isso para quem um dia vai te interessar ver. Sendo rodeados durante 7 dias, essa meretriz não pereceu com os incrédulos, ela acolheu em paz os espias. A fé move o invisível e torna visível aquilo que ainda você não enxergava. A fé está baseada na palavra de Deus. O vai acontecer não é assim, eu determino. Não funciona assim, irmãos. O que Deus diz vai acontecer. O que Deus diz vai acontecer. Então nós precisamos começar a declarar a palavra de Deus como uma realidade. Deus diz que você vai dormir bem na Bíblia, sim ou não? Sim, Salmo 4, eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. Deus diz que você vai ser protegido? Sim, não precisa andar com carro blindado nem segurança, não. Ele diz que dá ordem aos anjos para que te guarde. Ele diz que guarda de Israel não dorme, que aquele que confia no Senhor tem vigilante 24 horas, é o próprio Deus. Ele diz que você vai ser próspero e frutífero? Diz sim. Ele diz que Ele tem prazer de abençoar o justo, que é Ele quem dá força para adquirir riquezas. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Deus diz que eu e minha família vamos nos dar bem? Diz sim. Ele diz que você e sua casa servirão ao Senhor. E uma família que serve ao Senhor está ajustada pela palavra de Deus. Vive em amor e paz, que são as 2 bases de relacionamento saudável. Vocês estão comigo? Deus diz que eu vou ser bem sucedido no meu trabalho? Diz sim. Ele diz que você vai trabalhar como se para Ele, não como para o seu patrão. Então Ele vai abençoar você. Deus diz que eu vou ter paz e equilíbrio
sem ter que fazer meditação? Diz sim. Ele diz que o espírito de amor e poder estão dentro de você, e Ele vai te dar uma mente equilibrada. 1 Timóteo 1,5. Você percebe? Tudo que Deus diz vai acontecer. Pela fé, Noé, um remanescente. Guarda essa palavra, repete comigo 3 vezes: remanescente. Remanescente. De novo, remanescente. Remanescente basicamente é o esquisito. Essa igreja é cheia de remanescentes. E eu vou dar uma boa notícia para vocês: 2026 é o ano do remanescente. Nós estamos entrando no ano dos esquisitos serem colocados em relevância. Pastor, eu sempre fui o estranho na minha casa. Esse ditado é feio, não se deveria dizer, mas tem um ditado de a ovelha negra, né? O patinho feio da lagoa sou eu. O filho adotado, eu. Parece que fui adotado, né? Você não se sente não cabendo nos lugares, irmãos? Você não se sente esquisito? Sabe por quê? Porque você é um remanescente. Você acha que Noé se achou normal quando Deus mandou ele construir uma arca? Meu, o que há de normal nisso? O que tem de normal em alguém construir uma arca? Uma arca enorme. Fala assim, ó, vai chover, vai vir uma chuva que você vai ver, e o céu está limpo. Remanescente, maluco, doido, patinho feio da lagoa. Mas pela fé, ele construiu uma arca que salvou o mundo inteiro. Pela fé, alguém aqui vai inventar uma solução que vai salvar o mundo inteiro. Pela fé, alguém aqui vai ser um revolucionário, uma revolucionária de Deus. Pela fé, alguém aqui vai ter uma solução para a tecnologia que ninguém nunca teve. Pela fé, alguém aqui vai ter uma solução no seu trabalho, vai criar um sistema de trabalho no público que nunca existiu. Pela fé, alguém aqui vai ter inteligência para criar filhos no temor do Senhor, no mundo de telas. Pela fé, alguém aqui vai criar um sistema de igrejas que vai expandir sobre outras igrejas e vai ajudar as igrejas a crescerem de maneira exponencial e vai contribuir com os ministérios Brasil afora, pela fé. Pela fé. Então, esse ano e a partir de agora nós já estamos vivendo 2026 bíblico. Eu quero te convidar a começar a orar pelas ideias dos remanescentes sobre a sua vida. Pela fé, Abraão possuiu uma terra que nem ele sabia a localização e não tinha o Waze. Pela fé ele chegou lá sem o Waze. Eu acho que Deus às vezes falava através do sol, outro dia através da estrela, outro dia através da nuvem, e ele ia seguindo. Pela fé, Sara gerou sendo não apenas estéril, gente, sendo velha. Não é a melhor fase da vida ter um filho aos 90 anos. Irmãos, eu tive 2 com menos de 40. Eu não sei se com 50 eu teria disposição, com todo respeito. Mas Sara estava com uma energia do céu. Ela não só deu a luz, ela criou Isaac. Pela fé, Abel ofertou e até hoje a sua fé fala. E pela fé, Raabe, a prostituta, acolheu os espias e conquistou Jericó com o povo de Deus. Como que eu posso vencer então essa tal incredulidade, pastor? Número 1, ouvindo a palavra de Deus. Número 2, blindando os meus sentidos. Não tem como, gente, viver uma fé pura se eu não souber gerenciar os meus sentidos. Eu estou sentindo fome, eu estou sentindo vontade, eu estou sentindo tristeza. Quando o Facebook começou com essa história, eu estou sentindo, eu falei assim, o mundo vai de mal a pior. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo por circunstâncias, eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pelo que a palavra de Deus diz, eu vivo pelo último culto e não pelo último jornal assistido, eu vivo pela última profecia e não pela última notícia que eu recebi, eu vivo pela carta de liberdade que o Espírito Santo me deu através de Atos 2, eu não vivo com pouco poder espiritual. Irmãos, às vezes até evito reunião de pastores. É tanta falta de fé às vezes entre os meus colegas.
Nossa, o mundo está difícil. Está difícil disputar com a internet. Meu Deus, agora os nossos irmãos ouvem tudo quanto é pastor na internet. Vou te dizer, está complicado ser pastor. Meus cultos de semana não tem mais de 30 pessoas. A igreja não arrecada. Como que eu vou manter a missão? Eu olho e falo, sai em nome de Jesus. Irmão, você foi chamado e foi ungido. E não foi com xixi de gato. Foi com óleo. O óleo que caiu na sua cabeça está garantido no céu. Você é o propósito de Deus. A sua igreja será vitoriosa. Me convidem para pegar para pastores. Pastores, levantem-se. Leiam a Bíblia. Façam um jejum. A igreja está querendo dividir. Reúne, ora, clama, chora. Busque sabedoria. Todo dia minha oração tem sido essa: Espírito de Deus, Espírito de sabedoria. Fonte inesgotável de sabedoria é o Senhor. Sabedoria resolve todos os problemas da vida. Me dá sabedoria. A tua palavra diz que é só eu pedir, que o Senhor me dá de graça. Me dá sabedoria. Eu tenho uma igreja, um povo. Eu tenho tanta gente para cuidar. Tem tanto pastor vindo para Farol que eu preciso ajudar a enxergar o chamado deles. Tem tanta gente importante, gente inteligente, até bem mais do que eu. Tem tantos jovens que estão procurando destino, chegando na Farol. Tem tantas crianças que vêm na Farol, a sua casa. Pai, me dá sabedoria, não me deixe errar o ponto. Me ajude a ser um pastor que inspira, não que controla, não que tolhe as pessoas, mas que ajuda elas a entenderem o chamado delas e a prosseguirem nesse chamado. Todos os dias a minha oração, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero blindar os meus sentidos e eu quero vigiar as portas do meu coração. Posso dar um conselho, Farol? Se você quer vencer o espírito de incredulidade, feche a sua boca de falar besteira e feche a sua boca de falar coisas boas para quem não gosta de você. Às vezes Deus está pertinho de te abençoar. Sabe aquele carro que você já deu o lance? Você vai buscar na concessionária, na outra semana você vai buscar o carro. Aí você conta para a pessoa que você sabe que tem inveja de você. Olha, você não sabe, Deus me abençoou tanto. Eu fui na quarta profética, olha, Deus deu uma palavra. Inacreditavelmente consegui dar um lance, comprei o carro, olha que maravilha. Tonto, falou para a pessoa errada. Fala para Deus, obrigado Deus, tudo é para o Senhor, veio do Senhor, volta para o Senhor. Aí começa a dar tudo errado. Mas pastor, a inveja tem poder? Não. Praga de urubu não pega em cavalo gordo, não. A maldição sem causa não pega, não pega. Mas você abriu um portal para o inimigo trabalhar através da inveja. Aí você vai, começa a enroscar, começa a ter resistência espiritual. Vai pegar o carro, bate o carro sem placa. Alguém conhece a história assim? Porque você foi roubado da bênção de Deus por não saber vigiar a tua boca. E aí vem a incredulidade, porque toda vez que vai acontecer alguma coisa boa comigo, alguma coisa ruim acontece, porque você é bocudo. Quando o pastor chama para contar testemunho, com o carro no estacionamento, não conta. Mas para falar para o amigo, para a amiga invejosa, só para você se amostrar, porque o que está dentro de você na verdade é isso. Você quer dar uma mostradinha? Quão grande é meu Deus. É Deus nada, é você que quer ser grande, rapaz. Porque se Deus é grande, o testemunho está na tela, daqui a pouco. Aí é pedir conselho no casamento para a pessoa errada. Ai, o casamento não anda bom. Para as amigas. Tá bom. As amigas estão lá interessadas no seu maridão. Ah, isso mesmo. Ah, desencana dessa porcaria. Meu Deus, homem tudo fedido, chato, tudo mandão. Sai dele. Aí você libera o caminho. Aí vem as amigas. Sabe como é? E aí você fica incrédula em Deus, incrédula no amor. Não, irmã, vem para a casa do Senhor, vamos fazer uma corrente, vamos esquentar esse casamento, vamos para o retiro de casais, vamos orar um pelo outro. Deus é mais na nossa vida, nós seremos vitoriosos. Estão comigo, Farol?
vigiem os sentidos. Declarem a palavra de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque não temeram a vida própria à morte, mas porque eles estavam sempre declarando a palavra de Deus. Não fala o que você quer não, irmão. A partir de hoje, faz um compromisso com Deus. Eu vou vencer falando aquilo que Deus quer que eu fale, e não aquilo que eu estou com vontade de falar. 2. Submeta os seus pensamentos a Cristo. Pense nas coisas do alto. Eu também, gente. Tive que aprender a treinar. Vocês sabiam que o cérebro é neuroplástico? Sabe o que isso significa? Ele estica. Ele muda o tamanho. Você pode ficar muito inteligente até os 100 anos de idade, é só não parar de estudar. O cérebro é neuroplástico, ele aumenta, ele não precisa ser limitado igual ele está agora. Você pode treinar ele. O cérebro aprende novos hábitos, novos costumes, aprende a pensar de uma forma diferente. A apóstola Valnice tem um livro que se chama Orando a Palavra. Comprem e comecem a orar a palavra. O seu cérebro vai começar a pensar igual a palavra, vai começar a trabalhar igual a palavra. Vocês entendem? Você vai começar a ter pensamentos bons, porque na palavra de Deus só flui coisa boa. Você vai começar a ter energia de Deus. Você vai começar a ser santo como Ele é santo. E consequentemente sua vida vai mudar para melhor, porque o Deus que te criou não quer ver você padecendo nessa terra. Pai nenhum quer ver o filho padecendo na terra. E o nosso Pai do céu é bom. Submeta os seus pensamentos a Cristo. E depois, guarde o seu coração. E quando eu falo de coração, eu não estou falando só desse coração aqui. Eu estou falando dos nossos sentidos. A palavra de Deus diz, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Até que aconteça, guarde o coração. Até que Deus faça e você conte o testemunho para glorificar Deus, guarde o coração. Até que suba no altar, guarde o coração, meninas. Até que Deus te unja, guarde o coração. Guarde o coração. Até que o negócio dê certo, guarde o coração. Guarde o coração. Romanos 10:17, vamos ficar de pé e vamos ler juntos. Repita comigo essa frase. Consequentemente, a fé vem por ouvir. Depois de tudo isso, o que é que eu faço, pastor, para vencer o espírito de incredulidade? Ouvir a palavra de Deus. Não tem como a sua fé crescer se você não ouvir a palavra de Deus. Se você acha muito vir no culto da semana e no culto do domingo, eu te digo, é pouco. Se você acha muito ler a Bíblia todo dia, é pouco. Se você acha muito estar em contato com gente de Deus todo dia, eu te digo, é pouco. A carga que a gente recebe de notícias ruins, a carga que a gente recebe de pressões espirituais todos os dias, a carga que a gente recebe de inveja, de ciúmes, de obras da carne, é muito maior do que a carga que nós muitas vezes temos recebido de energia espiritual. Vocês entendem essa linguajar, irmãos? Energia espiritual. Às vezes eu chego num lugar assim, eu não falo nada. A pessoa fala assim, nossa, tem uma energia boa. Mal sabe, é jejum, oração, declaração da palavra. Uns 10 capetas já foi embora no meio do caminho. Fui tentado a brigar no trânsito, fiquei calado, venci minha carnalidade. Queria realmente fechar o irmão. Talvez é um irmão. Aí não fechei, dei bom testemunho, glória a Deus. Hoje minha irmã falou assim, pastor, meu marido viu você no supermercado hoje. Eu falei, foi mesmo? Ainda bem que no carrinho não tinha cerveja, pinga, vodka. Não é mesmo? Mas tinha flor. Ai, tomara que minha mulher não esteja assistindo o culto online. Porque minha mulher chega amanhã e eu quero receber ela com honra. Tinha queijo, porque a Alice ama queijo. Tinha danoninho, porque ela também ama danoninho. Tinha biscoito, porque ela também ama biscoito. Porque o tempo inteiro nós estamos sendo ou um bom testemunho ou um mau testemunho. Ou trazendo pessoas para Cristo, ou afastando pessoas de Cristo. Consequentemente, depois de praticar tudo isso, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Preciso me abastecer da energia do céu. Eu preciso ter um dia a dia com Deus. Sabe, irmãos, a Farol tem tido para vocês YouTube, Spotify. Você tem mensagem
Na internet tem boas mensagens, excelentes pastores pregando a palavra. Não vai ouvir qualquer pastor, mas ouça bons pastores. Luciano Subirá, A.B. Uber, pastores bíblicos excelentes na palavra. Ouçam. A galera mais jovem, ouça Douglas Gonçalves. É tão gostoso ouvir o Douglas. Estou falando assim de colegas de ministério que são bíblicos, que são bons. Você acha que você vai se abastecer na quarta e vai viver bem a semana inteira? Come todo dia da palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Alguém aqui tem o hábito de ler Provérbios todos os dias? Levante a mão. Sinceramente falando, você já conseguiu chegar num dia, ler todos os provérbios e falar assim: eu consegui praticar tudo? Eu até hoje nunca consegui. São 40 anos de existência já. Eu sempre vejo 1, 2, 3, às vezes 4 versículos que eu falo: nossa, aqui eu preciso melhorar muito. A palavra de Deus. Repita comigo: a palavra de Deus. O sangue de Jesus. Os portais blindados. O coração guardado. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Põe a mão no seu coração. Traz uma resposta para Deus através dessa palavra. Faz um compromisso com Ele. Fala: Deus, eu vou vigiar mais meus portais, meus sentidos. Deus, eu me comprometo contigo de guardar o meu coração. Me ajude a guardar meu coração, Deus. Me ajude, Deus. Me ajude a discordar das circunstâncias, declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Me dê fome e sede da palavra de Deus, Pai. Eu oro por essa casa, Deus. Essa casa de avivamento nessa cidade. Irmãos e irmãs tão preciosos, Deus. Pessoas que têm buscado a Tua face. Cultos tão cheios da Tua presença. Nós Te louvamos, Pai. Mas nessa noite eu quero Te pedir: blinda os meus irmãos contra o espírito da incredulidade. Blinda seus portais, sua mente, seu coração. Blinda, Deus. Faze-os declarar a Sua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus.